A gente vai continuar falando, na verdade, sobre essa ação da polícia em Paraisópolis que resultou em 9 mortes. A Coalizão Negra por Direitos realiza amanhã, quarta-feira, um ato em frente à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nós conversamos agora com Douglas Belchior, da Uniafro Brasil. Oi, Douglas. Olá, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Fala um pouquinho sobre a realização desse ato, que é em frente à Secretaria de Segurança Pública. É interessante que, ao mesmo tempo em que a gente fala sobre essa punição não poder existir só para os policiais que estão na ponta, mas que a cúpula precisa ser responsabilizada também, a gente não vê responsabilização de modo algum, nem na ponta, nem na cúpula. Você não tem nenhuma dúvida. A movimentação das organizações sociais, do movimento negro em especial, historicamente busca essa responsabilização, porque não se trata de uma ação pontual e nem do desleixo eventual de um servidor ou outro. Trata-se de uma política de segurança instituída para este fim. Não só pelo governo Dória, nós precisamos lembrar, nós estamos lidando com o Estado, que é o maior monstro histórico, certo, desse país, que sempre teve na elaboração da sua política a população negra como alvo e tudo que decorre da população negra, incluindo a sua cultura, e aí incluindo o funk, em outros momentos foram outros segmentos da sua construção cultural. Agora, é óbvio que nesse momento histórico, com o advento desses governos ultra-direitistas, o governo Dória fez bom uso da temática da segurança pública na última eleição, e ele próprio se elegeu dizendo que faria da sua polícia uma polícia ainda mais dura, ainda mais perversa do ponto de vista da atuação cotidiana. Ele prometeu e está cumprindo. Então, não só a ideia de que, na dúvida, entre se render à reação de chamados bandidos ou mandar para o cemitério, a polícia tem que mandar para o cemitério, o que significa uma ordem objetiva para o seu pelotão. O governador é o comandante em armas do Estado. Não apenas isso, mas isso significa uma autorização subjetiva para que a polícia haja com mais violência no seu cotidiano de atuação e se sente mais tranquila a fazer isso. Esses policiais, autorizados pelo seu comando, promoveram essa incursão irresponsável que discorreu a morte de 9 jovens negros. É óbvio que a responsabilidade não é apenas dos policiais que estavam naquela atuação. É óbvio que a responsabilização precisa ser dividida com o seu comando direto e com o seu comando político, que é o governador. Então nós vamos para a rua amanhã, mais uma vez, não por conta dessa ação pontual em Paraisópolis, porque nas últimas semanas e meses a polícia tem sido muito agressiva e violenta em outros lugares de São Paulo, onde há pancadões, onde há aglutinações de jovens negros em torno do funk. Nós vamos ali para denunciar a violência sistêmica cotidiana e reivindicar a pauta de que o governador é responsável político pela ação, ele comete crime de responsabilidade, é responsabilidade de Dória a morte desses 9 jovens. Douglas, a gente sabe que o discurso das autoridades do país, seja no plano federal, estadual, reverbera na atuação das polícias, que são um braço ali armado do Estado. Você acha que... E a gente tem visto muitos casos desses surgirem nas redes. Hoje mesmo eu comentava com o Plínio, tem um caso no interior de São Paulo, da polícia agredindo uma pessoa em situação de rua, um caso do norte ou nordeste de uma mulher sendo violentada quando o policial está fazendo ali uma vistoria nela. Então os casos estão surgindo. Você acha que, de certa maneira, um episódio como esse vai servir para se repensar a maneira como a polícia está agindo nas ruas e para que a polícia, para que esse controle seja feito de uma forma mais efetiva? Olha, nós temos que pressionar para que isso aconteça. Não há vontade política para que isso aconteça. O Dória ontem deu uma declaração dizendo que a política de segurança pública não vai mudar. Ele disse ontem ao vivo, numa comitiva de imprensa, numa coletiva, de que bailes funk são fora da lei, são criminosos e a polícia vai continuar atuando como vem atuando. Ou seja, ele está defendendo uma prática que gera mortes. Então, se não houver uma mobilização na sociedade, da opinião pública como um todo, de pessoas que mobilizam a opinião pública, de setores que mobilizam a opinião pública, isso não vai mudar. Porque não há vergonha, não há constrangimento suficiente para que esse governo proponha alguma mudança. Para além disso,
eles defendem essa política. Eles são comprometidos ideologicamente com uma política de morte, com uma necropolítica, com o uso do Estado para a promoção do genocídio negro. É uma posição política deles. Ou a sociedade se mobiliza, e a nossa incidência vai nesse sentido, tanto do ponto de vista institucional, com a incidência política, nós vamos protocolar documentos em vários, desde hoje pela manhã, ONU, OEA, estamos pedindo para que a OEA se manifeste sobre esse caso, pode ser que isso aconteça em breve, nas próximas horas. É óbvio que a gente também tem pouca esperança nessas organizações, esses organismos, mas são os espaços que nós temos para fazer repercutir nossas denúncias, assim como vamos cobrar dentro de casa, do Ministério Público, do Comando da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, da Ouvidoria, ou seja, nós, enquanto movimento, vamos atuar em todas as frentes. Na frente institucional da incidência política, pressionando a Alesp para que haja uma CPI, para que os parlamentares cobrem esse governo, a casa existe para isso, para que cobre o seu governador, que promove crime, por um lado, então, a incidência política, e por outro, a mobilização nas ruas. A gente sabe que, infelizmente, racismo não mobiliza a sociedade brasileira, não há uma sensibilidade para essa pauta, corpos negros tombam todos os dias pela ação violenta do Estado e da polícia, e isso não mobiliza milhões. Mas não importa. Importa que nós estamos fazendo a movimentação histórica correta, que é denunciar o Estado e pressionar por todas as vias e por todos os meios necessários. O ato da Coalizão Negra por Direitos acontece amanhã, às 5 horas da tarde, em frente à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. É isso aí. A gente convoca toda a sociedade. É preciso reunir os que são contra a barbárie. Nós não podemos naturalizar. Existe um papel pedagógico importante nessas mobilizações, por mais que elas não reúnam milhares de pessoas e milhões nas ruas. Nós temos que representar aquele segmento da sociedade que não aceita a barbárie e que precisa colocar os nossos corpos a esse serviço, como disse Luther King. O que preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então a gente pede a você que se coloca na condição de defensor da democracia, defensor dos direitos individuais, defensor dos direitos humanos, defensor de uma sociedade minimamente civilizada, que ocupe as ruas amanhã em São Paulo, e nos próximos dias de manifestações. Nós vamos ter manifestações em vários bairros de São Paulo, tem pipocado manifestações também autônomas nas periferias. Nós temos que colocar o povo brasileiro nas ruas pela civilização, pela democracia, pelos direitos do povo negro. Douglas, o espaço está aberto para você. Muito obrigada pela participação. Um abraço, até mais. Um abraço a todas e todos. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.